Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 271º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulo 8, versículo 18 ao capítulo 10, versículo 25, Oséias, capítulo 5, versículos 4 a 15, e o livro de Colossenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 23. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 18 ao capítulo 10, versículo 25. A dor do profeta por causa da ruína do povo. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza! O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Por que vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou cura da filha do meu povo? Quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes, então deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para disparar mentiras. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Ameaças de ruína e exílio. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei. Pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras. Com a boca, cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu de castigá-los por estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação. Porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas.
já não se ouve ali o mugido de gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação, para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor, para que possa explicá-lo? Por que a terra foi destruída e se queimou como um deserto, pelo qual não passa ninguém? O Senhor respondeu: porque deixaram a minha lei que pus diante deles e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como os pais deles lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre nações que nem eles, nem os seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem e chamem carpideiras para que venham, mandem procurar mulheres hábeis para que venham, que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água, porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados! Estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinem às suas filhas um canto fúnebre, que cada uma ensine à sua companheira uma lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou as crianças nas ruas e os jovens nas praças. Fale. Assim diz o Senhor: os cadáveres das pessoas ficarão espalhados como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem as recolha. Gloriar-se no Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe e todos os que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. A idolatria e a verdadeira adoração. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com um machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinão. Eles não falam. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal. Também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives.
Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obra de pessoas habilidosas. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Digam-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas, e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Lamento sobre a destruição de Judá. Ajunte do chão os seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo. Ai de mim por causa da minha ruína! A minha ferida é muito grave. E eu dizia: certamente este é o meu sofrimento e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam. Os meus filhos se foram e já não existem. Não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas, porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto da terra do norte para fazer das cidades de Judá uma desolação, morada de chacais. Jeremias ora em favor do seu povo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó. Eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 8, dos versículos 18 a 21, trago a exposição bíblica dos versículos. Por ser um pastor fiel, Jeremias se identificava com as dores do povo. Com o coração quebrantado, ele chorou de horror ao sentir a pesada carga que estava partindo a terra. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Versículo 21. Os falsos profetas haviam feito um diagnóstico errado e prescrito remédio equivocado. As feridas da nação ainda estavam abertas, infectadas e sangrando. Capítulo 9. Exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Jeremias chorou pela triste condição espiritual do povo, e esta é a razão pela qual ele é conhecido como o profeta chorão, conforme versículos 18, capítulo 10, versículo 19, capítulo 13, versículo 17, capítulo 14, versículo 17, Lamentações 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 11, versículo 18, capítulo 3, versículo 48. Hoje, encontrar lágrimas, quer no púlpito, quer nos bancos das igrejas, é incomum porque a ênfase não é na seriedade. Jeremias preferia fugir do povo para um lugar de paz, conforme Salmos 55, versículo 6.
Mas ele sabia que sua vocação era ficar e ministrar a palavra de Deus, conforme Jeremias 40, versículo 6. A alma do profeta estava aflita com os pecados do povo, imoralidade, idolatria, engano e calúnia. A verdade era um bem raro. Uma pessoa não podia nem mesmo confiar nos seus amigos e parentes. Exposição bíblica dos versículos 7 a 16. O fato de ser povo da aliança de Deus não oferece escape do julgamento. Na verdade, foi o relacionamento dos israelitas com o Senhor que atraiu um julgamento ainda maior. Afinal, a quem muito é dado, muito será exigido, conforme Lucas 12, versículo 48. Exposição bíblica dos versículos 17 a 26. O fato de ser povo da aliança de Deus não garante entendimento espiritual. Não importa quanto poder, educação ou riqueza, 3 atributos dos quais o mundo depende e se gaba hoje. Haja, pois, isso não pode garantir a bênção de Deus. Ele não se deleita no ensino, no exército, na influência política ou no produto interno bruto de uma nação. Deus tem prazer nas pessoas que praticam bondade, justiça e retidão. Gente que conhece e teme o seu nome. O Senhor promete bênçãos da aliança para os que lhe obedecem, não para os que apenas se submetem a cerimônias religiosas. Capítulo 10. Exposição bíblica dos versículos 1 a 16. Jeremias olhou ao seu redor e escarneceu dos ídolos, em vez de se separar das perversas práticas das nações, como Moisés instruía, Deuteronômio 7, versículos 1 a 11. Israel gradualmente incorporou aquelas práticas e começou a adorar deuses pagãos, mas essas divindades não tinham valor, eram apenas peças feitas por artesãos, como um espantalho em uma plantação de pepinos. Referência versículo 5. Compreendendo o versículo 5, os ídolos que vemos hoje não são tão repulsivos como eram os dos tempos de Jeremias. Mesmo assim, são capazes de roubar nossa atenção e fazer estragos espirituais do mesmo jeito, seja quem for que adoremos ou sirvamos, que não seja o Deus vivo e verdadeiro, é um ídolo, seja uma casa, seja um carro de luxo ou último equipamento eletrônico, seja um diploma universitário, a carteira profissional ou a conta bancária. Compreendendo o versículo 6, o remédio contra a idolatria é nos envolvermos com a majestade e a grandeza de Deus, o verdadeiro Senhor, o Deus vivo, o Rei eterno. Um ídolo é um substitutivo e ninguém jamais iria querer um substituto depois de experimentar o amor e o poder do Senhor Deus Todo-Poderoso. Exposição bíblica dos versículos 17 a 22, Jeremias viu a iminente invasão do exército babilônico e o sofrimento que isso traria. Ele exortou as pessoas a fazerem as malas e se prepararem para uma mudança, porque seriam lançadas para fora da terra como pedras em uma funda. O profeta lamentou a ruína das casas e das famílias, a separação entre pais e filhos e a dispersão do precioso rebanho de Deus. Compreendendo o versículo 21, Jeremias apontou a razão para esse desastre. Os pastores, líderes políticos e espirituais, não buscaram o Senhor, muito pelo contrário, fizeram o povo errar. O julgamento veio por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes, conforme Lamentações 4, versículo 13. Uma nação foi para o cativeiro porque seus líderes abandonaram o Deus vivo e verdadeiro. É a exposição bíblica dos versículos 23 a 25. Jeremias orou pedindo misericórdia. Deus havia instruído o profeta a não orar pela nação, conforme capítulo 7, versículo 16. Então, ele não orou. Em vez disso, orou por si mesmo, como um representante da nação. Uma vez mais, ele se identifica com a dor do povo, conforme capítulo 10, versículo 19.
A oração de Jeremias apresenta 3 argumentos para persuadir o Senhor a ser misericordioso com seu povo. Primeiro, que Deus precisava se lembrar de que os israelitas eram apenas seres humanos fracos que não sabiam como conduzir a própria vida, conforme versículo 23. Jeremias devia estar pensando no Salmo 103, versículo 13 a 16. Segundo, a oração do profeta era no sentido de que, se Deus lhe desse o que mereciam, eles seriam destruídos. Novamente, Salmos 103, versículo 10 vem à mente. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como Esdras expressou, Deus nos pune menos do que merecemos, conforme Esdras 9, versículo 3. O terceiro argumento de Jeremias foi que as nações que estavam atacando Judá mereciam punição por tentarem destruir o povo escolhido do Senhor. A Babilônia foi chamada por Deus como um instrumento para corrigir os judeus, não para exterminá-los, mas os babilônios eram implacáveis ao tratar com Judá. O profeta não estava dando vazão à sua ira pessoal, mas pleiteando junto a Deus que mantivesse a promessa feita a Abraão e guardasse a nação de ser extinta. Referência a Gênesis 12, versículo 13. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 10, trago o versículo 25. Jeremias termina seu sermão no templo. O resultado, de acordo com o capítulo 26, ele foi preso e condenado à morte. Em lugar de ouvir a verdadeira palavra de Deus e de obedecer a ela, os sacerdotes preferiram cometer assassinato. O Senhor livrou Jeremias de ser morto, mas ele foi banido do templo, conforme capítulo 36, versículo 5. Vamos para a leitura no livro do profeta Oséias, capítulo 5, dos versículos 4 a 15. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Com os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim! Efraim se tornará em desolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Portanto, para Efraim eu serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Assíria e enviou mensageiros ao grande rei, mas ele não tem condições de curá-los nem de sarar a sua ferida. Porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo e não haverá quem possa livrá-los. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Amém. Compreendendo o livro do profeta Oséias, capítulo 5, dos versículos 4 a 15. Versículo 4. Qual era a causa? Eles não conheciam o Senhor, conforme versículos 4, e capítulo 6, versículo 3. E sua arrogância só os levou a tropeçar e cair, conforme capítulo 5, versículo 5 e Provérbios 16, versículo 18. Mesmo que viesse ao Senhor com rebanhos e gados inteiros para sacrificar, Deus não iria ao encontro deles, pois
tinha se retirado de seu meio. Ele rejeitou os filhos ilegítimos deles, e suas festas mensais logo se tornariam como enterros. Exposição bíblica dos versículos 8 a 15. Apenas um veredicto poderia ser dado: culpado. Estava chegando o dia do julgamento em que as cidades de Israel seriam conquistadas pelo exército de invasores assírios e os cidadãos levados para o cativeiro. Israel seria arrasado, conforme versículo 9. A decadência interior da nação era como a destruição oculta e lenta causada por uma traça, conforme versículo 12. Mas a vinda dos assírios seria como o ataque livre e repentino de um leão, conforme versículo 14. Ambos eram inevitáveis e ambos traziam ruína. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Oséias, capítulo 5, dos versículos 4 a 15. Versículo 15. Israel e Judá eram nações fracas e doentes, conforme Isaías 1, versículos 5 a 6 e Jeremias 30, versículos 12 a 13. Em vez de se voltarem para o Senhor em busca de cura, no entanto, ambas se voltaram para o rei da Assíria para pedir ajuda, conforme Oséias 5, versículo 15. Elas precisavam de oração e do verdadeiro arrependimento, mas, em vez disso, confiaram na política e em aliança inúteis. Tudo o que o Senhor poderia fazer era se retirar e esperar que buscasse sua face em verdade e com humildade. Deus certamente tem muita prática na arte de esperar que cada um de nós responda à sua graça. Vamos para a leitura no livro de Colossenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 23. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Ação de graças. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo ora pelos Colossenses. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja.
Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que, no passado, eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Compreendendo o livro de Colossenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 23. Trago a exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Como Paulo, devemos ser gratos pelo que Deus está fazendo na vida dos outros. Como cristãos, somos todos membros de um corpo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 3. Se um membro do corpo está fortalecido, isso ajuda a fortalecer todo o organismo. Portanto, se uma igreja recebe o toque do avivamento de Deus, ela ajudará todas as igrejas. Compreendendo o versículo 4. Todos têm fé em algo, mas a fé é como o objeto em que a pessoa põe sua confiança. O pagão que vive na floresta adora um deus de pedra. O pagão instruído que vive na cidade adora o dinheiro, os bens ou o status social. Em ambos os casos, a fé é vazia. O verdadeiro cristão tem fé em Jesus Cristo e essa fé está baseada na palavra da verdade. Qualquer outro tipo de fé é apenas superstição. Ela não pode salvar. A fidelidade dos cristãos em Colossos era tão maravilhosa que as pessoas comentavam sobre ela. Paulo ouviu falar dela por meio de Epáfras. Conforme versículo 8, os falsos mestres ficaram sabendo disso e decidiram visitar a congregação de Colossos para ver a extraordinária mudança com os próprios olhos. Você não pode ficar em silêncio depois de ter conhecido a salvação em Jesus Cristo. Sua vida cristã é do tipo que incentiva os outros e faz com que eles a testemunhem com facilidade? Sua comunhão na igreja é tão emocionante a ponto de os não salvos estarem percebendo? Reflita. Compreendendo o versículo 5, o Evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo resolveu o problema do pecado por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. A palavra Evangelho significa boas novas. Infelizmente, muitas pessoas veem o Evangelho como uma má notícia da própria condenação. Compreendendo o versículo 6.a, Paulo disse que o Evangelho estava dando frutos em todo o mundo. De fato, a palavra de Deus é a única semente que pode ser plantada em qualquer lugar do mundo e dar frutos. Se as pessoas quiserem ser salvas, elas devem unir o Evangelho de Jesus Cristo e, se elas quiserem ouvir, nós que somos salvos, devemos levar a mensagem. Você está fazendo sua parte? Ei, você está fazendo a sua parte? Compreendendo o versículo 6.b, duas palavras no vocabulário cristão são muitas vezes confundidas: graça e misericórdia. Em sua graça, Deus nos concede o que não merecemos. No entanto, em sua misericórdia, o Senhor não nos dá o que merecemos. Graça é o favor de Deus demonstrado a pecadores indignos. O Evangelho é boa notícia por causa da graça. Deus está disposto a salvar todos os que confiarem em Jesus Cristo e Ele é capaz de fazer isso. O Evangelho concentra-se em uma pessoa, Jesus Cristo. O tema desta carta é o primeiro lugar, preeminência do Filho de Deus, e Ele é, sem dúvida, preeminente no Evangelho. Os falsos mestres que se introduziram na comunidade de Colossos estavam tentando tirar Cristo de seu lugar de preeminência, mas fazer isso era destruir o Evangelho. Foi Cristo quem morreu por nós e quem ressuscitou. A mensagem do Evangelho não se concentra em uma filosofia
uma doutrina ou um sistema religioso. Ela se concentra em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Exposição bíblica dos versículos 7 a 10. Nunca devemos esquecer que os novos convertidos devem ser discipulados, ensinados e treinados, assim como o recém-nascido precisa do cuidado amoroso e de proteção até poderem cuidar de si mesmos. O novo convertido precisa de discipulado. A grande comissão não para com a salvação dos perdidos, pois, ao nos comissionar, Jesus ordenou que ensinássemos aos convertidos também a palavra, conforme Mateus 28, versículos 19 a 20. É isso que significa a comunhão da igreja local. Exposição bíblica dos versículos 9 a 12. A vontade de Deus é parte importante de uma vida cristã de sucesso. Deus quer que conheçamos sua vontade, conforme Atos 22, versículo 14, e a compreendamos, conforme Efésios 5, versículo 17. O Senhor não é um ditador distante que apenas emite ordens e nunca dá explicações. Uma vez que somos seus amigos, podemos saber o que ele está fazendo e por que o está fazendo, conforme João 15, versículos 3 a 15. Ao estudarmos a sua palavra e orarmos, descobrimos verdades novas e emocionantes sobre a vontade de Deus para seu povo. Conhecimento, conduta, serviço e caráter devem sempre andar juntos. Conhecemos a vontade de Deus para que possamos obedecer a ela e, ao fazermos isso, servimos a Ele e crescemos no caráter cristão. Embora nenhum de nós seja perfeitamente equilibrado nestas 4 áreas de crescimento, devemos nos esforçar para alcançar esse equilíbrio. Compreendendo o versículo 11, Paulo ora pela perseverança e paciência de que os cristãos precisam. Nunca devemos pensar que a paciência é complacência. Paciência é perseverança em ação. Não é a atitude passiva do crente que espera, inativo, que Deus faça algo. O cristão perseverante é como o soldado no campo de batalha, seguindo em frente quando as coisas estão difíceis. Ele é também como o atleta na pista que se recusa a parar porque quer vencer a corrida, conforme Hebreus 12, versículo 1. Exposição bíblica dos versículos 3 a 14. Jesus Cristo é preeminente na salvação. Ninguém poderia nos redimir, perdoar nossos pecados e transportar-nos do reino de Satanás para o reino de Deus e fazer isso totalmente pela graça. A palavra redenção nos remete ao preço pago por nossa salvação. Moisés e os israelitas só tiveram de derramar o sangue de um cordeiro para serem libertados do Egito, mas Jesus teve de derramar o seu sangue para libertar-nos do pecado. É a exposição bíblica dos versículos 15 a 17. Uma vez que Cristo criou todas as coisas, Ele mesmo não foi criado. Isso inclui todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Todas as coisas estão sob seu comando. A natureza revela a existência, o poder e a sabedoria de Deus, mas não pode nos revelar a essência do Todo-Poderoso. É somente em Jesus Cristo que o Deus invisível se revela perfeitamente. E, uma vez que nenhuma mera criatura pode revelar perfeitamente Deus, fica claro que Jesus Cristo é Deus. Compreendendo o versículo 18, Cristo também é o cabeça da igreja. A igreja teve sua origem nele e hoje tem sua ação nele. Como o cabeça da igreja, Jesus Cristo lhe provê a vida por meio de seu Espírito. Ele dá dons aos homens e depois põe essas pessoas com dons em sua igreja para que possam lhe servir onde elas forem necessárias. Por meio de sua palavra, Jesus Cristo alimenta e purifica a igreja. Referência a Efésios 5, versículos 25 a 30. Em exposição bíblica dos versículos 19 e 20, Cristo é a plenitude de Deus. Plenitude era um termo técnico no vocabulário dos falsos mestres gnósticos que estavam perturbando os colossenses. A palavra significa a soma total de todo o poder e atributos divinos. Se Jesus Cristo é apenas um homem ou apenas uma emanação divina, ele não pode reconciliar Deus e o homem. O único árbitro que pode unir Deus e o homem é aquele que é tanto Deus quanto homem. Ao contrário do que os
gnósticos ensinavam, Jesus Cristo era um homem de verdade com um corpo verdadeiro. Ele era Deus em carne humana, conforme João 1, versículo 14. Quando morreu na cruz, ele cumpriu as exigências justas da lei, porque pagou a pena pelos pecados do homem, conforme 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. A reconciliação foi concluída na cruz, conforme Romanos 5, versículo 11. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Colossenses, capítulo 1, dos versículos 1 a 23. Trago a exposição bíblica dos versículos 21 a 23. O mais importante em nossa vida cristã não é como somos aos nossos olhos ou aos olhos dos outros, conforme 1 de Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 4, mas como somos aos olhos de Deus. É impressionante que Deus olha para seus filhos e os vê livres de qualquer acusação. O Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, conforme Efésios 1, versículo 4. As pessoas podem ter acusações para apresentar contra nós, mas não podem mudar nosso relacionamento com Deus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.